Então, se você conhece alguém que quer saber, convida, porque aí eu vou destrinchar o que é aquilo, né? Porque as pessoas estão esperando um chip, abre a cabeça do cara, tem 3.6 aqui, né? Que esse filme de não sei o que, do filho do demônio, 666, não sei o que lá mais. Todo o Apocalipse ele é escrito numa linguagem diferenciada do restante da Bíblia. Ele está todo escrito em símbolos e códigos, né? E a gente procura desvendar esses códigos aqui na escola bíblica, né? Não sei se você tirou foto daquela tabelinha. Tem um irmão que me pediu a tabelinha ali, pede para o Nilson, que ele te manda pelo e-mail, viu? Aí você passa o e-mail para o Nilson, que ele manda a tabelinha para você já ficar por dentro, para a gente não perder tempo, né? E nem você ficar viajando na aula, sem saber o que é uma besta de 10 chifres, aquelas coisas que eu já falei aqui, né? Então nós vamos dar prosseguimento. Deixa eu só... Então nós paramos nisso aí na aula passada. Quem são os 144 mil, né? E nós falamos que são 12 mil de cada tribo de Israel. E nós podemos ver aqui que saiu. Quem é que saiu ali? Dan e Efraim sumiram. E entrou a tribo de Levi e a tribo de José no lugar. Então por que Deus sumiu com essas duas tribos? O que aconteceu com elas? Porque elas estão lá no início em Israel. Ou seja, as 12 tribos de Israel são 10 filhos de Jacó e 2 de José. Sim? Sai Levi porque Deus o tomou para ele. José é substituído e entra Manassés e Efraim. Agora o que aconteceu então com a tribo de Dan e de Efraim, que não estão mais aí? Quem veio na aula passada, a tribo de Dan, Deus ele riscou ela do mapa. E eu falei por que aqui, né? Ou seja, essa tribo aí, ela foi riscada do mapa. Por causa de quê? A idolatria. Deus riscou essa tribo do mapa por causa da idolatria. Clica aí para mim nisso. Então, ó, os 144 mil sai Efraim e Dan, que está ali, e entre esses dois. Nós sabemos que a tribo dos danitas fizeram idolatria em Israel. Eu mandei ler Juízes 18. Quem fez o para casa está entendendo por que eles foram cortados. Falei lá em Deuteronômio que Deus riscaria do mapa qualquer pessoa ou tribo que fosse idólatra e permanecesse nessa idolatria. Ele cortaria, e cortou mesmo a tribo de Dan. A tribo de Dan fez um culto pessoal, pegou um sacerdote de Mica, colocou ídolos lá e passou a adorar esses ídolos dentro da sua tribo, como se fosse uma tribo à parte das outras 10, e ainda contaminou as outras tribos. Então Deus corta fora. Continue aí para mim, Luiz. Se eu já falei. Agora, para a gente entender o que aconteceu com Efraim, você deve estar curioso, né? Porque o que aconteceu com Efraim? Por que ele não está ali mais? Para entender isso, eu tenho que voltar na promessa de Deus para Jacó. Hoje se fala, a igreja é a noiva de Cristo. Se a igreja é a noiva de Cristo, Israel foi cortado fora. Se Israel é a noiva de Cristo, a igreja foi cortada fora. O que aconteceu? Eu tenho que entender sobre uma promessa que Deus fez a esse homem, quando lutou, quebrou a perna dele, mudou o nome dele para Israel. Vamos ver claramente o que ele diz. Abre aí a sua Bíblia, em Gênesis 35, vamos ver o que Deus falou com ele. A Bíblia é um livro que você tem que ler devagar. Primeiro você lê ela inteira de uma vez. Depois você vai estudando e sempre pedindo a Deus para tirar a venda dos seus olhos. E se você colocar religião, você fechou a porta para o entendimento da Bíblia. Se você congrega na igreja batista, respeite a doutrina, mas a sua regra de fé é a Bíblia. Amém? Você está na presbiteriana? Respeite a doutrina, né? Você está na assembleia? Respeite a doutrina. Agora a sua regra de fé é aqui. E Deus permitiu. O batista ele tem a livre interpretação das escrituras.
Ou seja, dentro do meio batista tem calvinista, arminiano, e tem eu que não sou nenhum dos dois. Essa é a característica do batista. Te respeita, amém? Então eu também te respeito, mas nós temos que ver à luz das Escrituras que Deus quer falar conosco, amém? O batista tem essa qualidade. Um presbiteriano, se você não for calvinista, você é convidado a sair fora da igreja. Assembleia de Deus, se você não for arminiano, você é convidado a sair. Não é calvinismo ou arminianismo que te salva, somente Jesus Cristo salva, amém? Você não vai subir porque você é batista ou presbiteriano ou qualquer denominação. Você vai subir se você entregou a sua vida para Jesus, permanece num caminho estreito, amém? Cumpre, ama o teu próximo como a ti mesmo e a Deus acima de todas as coisas, amém? Aí você vai subir, porque nós sabemos e aprendemos aqui que amor é atitude. Não é um sentimento. Amar o próximo é amparar o próximo, é cuidar do próximo, é dividir o que você tem com o próximo. Isso é amar. O marido que ama a esposa não trai a esposa, sustenta a esposa, ampara a esposa. Cristo ama a sua igreja, sustenta a sua igreja, ampara a sua igreja, morreu por sua igreja. Então esse amor abstrato, mundano, chamado de paixão, nunca foi de Deus. Ah, se o fulano me largar eu morro, ou fulana, isso é do capeta. Isso é animal terreno e demoníaco, escraviza a pessoa, amém? Então nós temos que entender essa promessa. Abre lá Gênesis 35, e às vezes você vai aprender coisa que você nunca ouviu, ou que você nunca viu a igreja falar. Não é que eu sou melhor do que ninguém, não, é porque eu estudo. Se você estudar, você também vai ter o discernimento, sim ou não? Gênesis 35, 9. Vindo Jacó de Padã Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. Ele chamou Israel. Disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso, sê fecundo, multiplica-te. Presta atenção agora. Uma nação, fala para o irmão aí, uma nação e multidões de nações. São duas bênçãos. Ele fala sobre uma nação e multidões de... Por que ele não falou só multidões de nações? Lá em Abraão falou que serão benditos. Bendito o quê? Em Abraão, bendito todas as nações da terra. Agora aqui ele divide entre uma nação e multidão de... Deixa claro isso aqui ou não? A partir do momento das 12 tribos, Deus abençoa Jacó com a bênção diferente de Abraão. Abre lá comigo Gênesis 12 e vamos ver a bênção que ele deu a Abraão. Aqui não tinha as 12 tribos ainda. Verso 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas, fala, todas as famílias da... Mas agora em Jacó ele fala uma nação e multidão de... Interessante isso. Porque Jacó é o pai de 12 tribos. E para a gente entender o que é uma nação e multidão de nações, se você não ligou ainda, não linkou, ele está falando do povo judeu e de gentio. Sim ou não? Ele está falando de nações, que são as nações da terra, e uma nação, Judá, da qual veio quem? Fala, o Messias, sim ou não? Então dentro de Jacó vai sair os gentios. Dentro de Jacó vai acontecer algo que vai formar o que se chama de gentio. A palavra gentio é pagão. Você não é mais gentio, dá glória a Deus que você não é mais não. Você é cidadão do céu. Você era pagão, agora você está enxertado em Israel e é participante da bênção dada a eles, que você pegou carona, graças a Deus, amém? Agora, se eu não tenho esse entendimento, se eu coloco que tudo é igreja e lanço Israel fora, o Apocalipse para você, nunca você vai desvendar ele. Toda vez que você tirar o povo de Israel fora da Bíblia, você dançou. O catolicismo romano, a primeira coisa que fez foi romper com o Antigo Testamento, porque ele faz um monte de heresia
Por que ele consegue fazer? Porque a lei, ela não te salva, mas ela te prepara para viver nesse mundo. Quando Paulo fala para Timóteo, toda escritura é inspirada por Deus, apta para redarguir, para ensinar, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Não existia Novo Testamento. E aí? Você já pensou nisso ou não? O que ele está falando? O que Jesus ensinou? O que Paulo ensinou? Criaram uma doutrina? Criaram uma nova doutrina? Ou mostraram uma forma correta de você cumprir aquilo que está escrito na sua mente, no seu coração? É interessante, porque hoje é pregado uma graça que também não existe. É uma graça que eu posso viver na prática do pecado, que eu já estou predestinado, carimbado, e tanto faz se eu pequei agora ou deixei de pecar, porque se eu sou predestinado, uma hora eu vou arrepender e entrar. Você não acha essa doutrina perigosa não, hein? Você falar isso num púlpito, você está dando margem para uma pessoa ficar pecando. Sim ou não? Perde-se o temor de Deus, coloca-se o homem no centro da igreja e tira Deus do centro da igreja. O centro da igreja é Jesus, e o caminho continua sendo estreito e apertado, e ele falou que são poucos, e em nome de Jesus você vai ser um dos poucos, sim ou não? Então vamos lá. Uma nação, fala, e multidão de... Clica aí para mim, Nilson. Eu coloquei na tela assim, bem mastigado, para você entender. Então em José no Egito, José vai casar com uma mulher pagã. O faraó pega para ele e fala assim, eu estou te dando agora essa mulher como esposa. Ele não podia falar não quero, senão a cabeça dele voava. Mesmo ele tendo interpretado o sonho do faraó, o faraó para os egípcios é Deus. Então quando ele desvenda o sonho do faraó, o faraó quer agradar ele, pega uma mulher e fala, sua esposa. Ele casa com ela, chama Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Uns dizem que esse Potífera é o Potifar, né? Não estou te falando que é, eu estou falando que você vai estudar, você vai ver isso. O Potifar, que ele trabalhou na casa dele. Mas o Potifar diz que era um soldado, era um chefe da guarda. Em outra tradução diz que ele era um eunuco. E muitos dizem que o Potifar podia ter sido o quê? Castrado. Por isso que a mulher deu em cima de José. Isso são teorias. Amém? Agora aqui isso é notório. Lembra lá para mim Gênesis 46, 20. Lá no Egito vai nascer. O que isso tem a ver com Apocalipse? Tudo. O Apocalipse está em Gênesis, em todos os profetas, em toda a Bíblia está o Apocalipse. Só não está na invenção da sua cabeça. Aí não está não. Eu estou vendo disco voador. Olha, ele está vendo disco voador. Ah lá, isso é um caça F-15 cuspindo fogo pela cauda. Aí eles vão fantasiando tudo, porque não lê Bíblia. Aí inventa a doutrina. Vamos lá, Gênesis 46, 20. Nasceram a José na terra do Egito Manassés e Efraim, que lhe deu à luz Asenate, filha de Potífera, sacerdote de... Então ele teve esses dois filhos, e esses dois filhos vão substituir nas 12 tribos Levi, porque Deus tomou os levitas para ele. E se você não sabe, você faz parte dessa tribo pela fé agora, né? Você que era um gentio, agora você é um levita, sim ou não? Pastor, eu não estou cantando no púlpito. Quem te falou que levita é que canta no púlpito? Onde você tirou isso? Os levitas são feitos para servir o tabernáculo. Isso aqui é o tabernáculo. O mundo, você foi colocado para servir na igreja e no mundo, a ser um intercessor. Os levitas não tinham herança, e você também não tem herança aqui. A sua pátria está nos céus, não aqui. Os levitas foram tomados para Deus, e você foi comprado para Deus. Esquece esse mundo. Para de olhar para as coisas nesse mundo, senão você vai ficar nesse mundo junto com os do mundo. Você é um embaixador de Cristo, um cidadão do céu, amém? Aí nascem esses dois lá, aí está o estandarte dos dois. Agora interessante que Manassés é o primogênito, e significa o Senhor me fez esquecer. Tem uma igreja aí que é só misericórdia, né?
A oração de Manassés. Você usava droga, agora o Senhor, em nome de Jesus, você vai esquecer. Misericórdia. A oração de Manassés. Olha o nível que nós chegamos. Um nível péssimo de conhecimento. E o outro, o Senhor me fez frutífero. O nome Efraim é frutífero. Interessante esse nome do segundo. Ou seja, a bênção, ela é dada no primogênito, sim ou não? Mas José chama o pai dele, Jacó, pega os 2 filhos dele para Jacó abençoar. Presta atenção nisso. Vamos ver o que ele faz. Abre comigo Gênesis 48, 13. Vamos lá. Então está lá o Jacó no Egito, voltou de Canaã. José está amparando os irmãos, cuidando dos irmãos. Como você já leu a Bíblia umas 5 vezes, você já está afinado nisso. Misericórdia. Aí chega lá, o que ele diz? 13. Depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua esquerda, à direita de Israel. Ou seja, o menino que estava à esquerda, ele pôs a mão direita, o mais velho, sim? E aqui está o mais novo na esquerda, tá certo, né? Ele tem que abençoar o mais velho, né? O mais novo depois. Vamos ver o que ele faz. Mas Israel estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim. Ó, do nada. Você já leu isso? Você entendeu isso ou nunca entendeu isso? Pois você vai entender. Ele estende a mão direita e põe sobre a cabeça do mais novo, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. E abençoou a José dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até esse dia, o anjo que me tem livrado de todo o mal, abençoe esses rapazes, seja neles chamado o meu nome e o nome dos meus pais Abraão, Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Ó, Efraim é o frutífero, e a bênção principal é que ele cresça como o quê? No meio da terra. Nós sabemos que o povo judeu é 13 milhões de pessoas. Que multidão que é essa? Quase o tamanho da população de São Paulo que você tem de judeu no mundo. Será que ele está falando aqui de judeu que vai ser como a multidão da terra? Uma nação e multidão de... Ele dá a bênção da multidão de nações para Efraim. O que é, fala, frutífero. O frutífero vai ser pai, ou dele vão proceder multidão de nações. Então beleza, até aí nós estamos caminhando bem ou não? Sim ou não? Clica aí, Nilson. E aí, ó, você que conhece bem da história de Israel, ou precisa contar? Vou contar. Nos tempos de Salomão, Salomão arruma 1000 mulheres, e ele vai para a idolatria. Ele sacrifica aos deuses daquelas mulheres, ele constrói altares a demônios, e Deus fala com ele o seguinte: eu não vou tirar o reino da sua mão por amor a Davi, mas eu vou tirar da mão do seu filho. E quando Salomão morre, Roboão, o filho dele, vai pegar conselho com os mais novos, os anciãos, em vez de os mais velhos. E os mais velhos falam com ele: ó, você deve aliviar o fardo do povo, que eles vão te amar. Mas os mais novos não. Se o seu pai apertou, você aperta o dobro em cima do povo. E ele põe pesado jugo em cima do povo. Sabe o que acontece? O reino é dividido. 10 tribos do norte lá, ó, chamada de Israel, que depois Deus vai chamar de, fala, Efraim. Efraim, o cabeça das 10 tribos. E 2 tribos do sul, Judá e Benjamim, que ele chama de Judá. Então na época de Jesus, o que era um judeu? Dessa linhagem de Judá. E o que era um samaritano, um gentio? Você vai aprender daqui a pouco. Porque você lê Bíblia, Jesus indo no poço de Jacó, sim? Siquém está lá em cima. Então, ó, Jacó morou em Siquém. Se você não lembra que estupraram a filha dele e os irmãos mataram todo mundo da cidade, lembra disso?
E ali hoje é a Galileia. Galileia fala dos gentios. Olha que interessante. Galileia dos gentios, o povo que estava em trevas, viu o quê? A luz. E um dia Jesus vai pegar no poço uma mulher tirando água. Ele pede àquela mulher água. Você já leu, sim ou não? E ela faz algo interessante com ele. Os judeus não se dão com os samaritanos. Você lembra disso lá ou não? E ele pede água para ela e fala: mas como sendo tu judeu, pede água para mim que sou mulher samaritana? E ela fala algo interessante. Ela diz assim: nossos pais adoravam nesse monte, porque Efraim fez um culto de adoração a Deus no monte Gerizim, em Samaria, e Judá adorava em Jerusalém, quando o lugar que Davi colocou a arca. Ou seja, havia uma divisão no reino: o Israel, do qual cabeça era Efraim, que adorava em Samaria, no monte Gerizim, e ficou sendo chamado samaritano. Você vai aprender daqui a pouco por quê. E o Judá, que adorava em Jerusalém, é o que você está vendo ali. E começaram a lutar entre eles, tá? Qual que é a tendência de um reino dividido? Não subsistir. Vai enfraquecer o reino. E o pecado desses povos foi que Salomão deixou eles entupidos de dinheiro e de idolatria. E eles achavam que se bastavam e abandonaram a Deus para seguir outros deuses, principalmente as 10 tribos do norte. E Deus vai consumir as 10 tribos do norte. Você sabe o que é consumir? Ele vai levar essas tribos cativas para a Síria. Clica aí para mim. Eu não li lá não, né? Lê lá comigo, Ezequiel 37, 19. Vamos ver sobre as 10 tribos do norte. Uma promessa de restauração desse lugar. Deus espalhou, mas Deus vai trazer, fala, de volta, sim? Vai restaurar, vamos ver. Está dando para vocês entenderem ou não? Isso é primordial para você entender Apocalipse, tá? Aí também tem 2 testemunhas que eles põem lá cuspindo fogo com a boca. Aí você pergunta os crentes quem são. Elias e Moisés. Quem já ouviu isso? Só eu? Vamos pensar, pensa comigo. A Bíblia diz que essas testemunhas vão pregar durante 3 dias e vão morrer, e depois vão reviver, sim ou não? Moisés morreu. Agora volta um morto, morre de novo e revive. Entendeu o que eu falei ou não? Se é Moisés, voltou um morto, morreu de novo e reviveu de novo. Não tem lógica. Não são 2 pessoas que vão cuspir fogo na praça. São 2 testemunhas, e você vai saber também quem é essas testemunhas. Esquece pegar Apocalipse e colocar do jeito que você está lendo na prática. Isso não existe na Apocalipse. Senão você vai ver besta de 10 cabeças, você vai ver cordeiro de 7 olhos. Entende que o Apocalipse está inteiro no Antigo Testamento. O que às vezes você não lê, porque você acha que acabou. Outra mentira que colocaram na sua cabeça. Mentira perigosa, terrível, e que pode te mandar rodando para baixo. Isso aqui é um livro só, fala um livro. A palavra Bíblia, Biblos, é uma biblioteca, do qual tem uma antiga aliança e uma nova aliança, não um velho e um novo. Isso é católico também, tá? Para você nem ler o outro. Para que você vai mexer com algo velho se você tem um novo? Cuidado com o que é pregado e te ensinado. Toda a palavra de Deus é inspirada por Ele. Amém? De Gênesis capítulo 1 até o último versículo de Apocalipse. Vamos lá então. Ezequiel 37, 19 tem uma chave também, porque ele diz assim: tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, eis que tomarei o pedaço de madeira de José. Quem que é José mesmo? Fala, Manassés ou Efraim, que esteve na mão de quem? Então ele está falando que ele vai tomar Efraim, sim? E das tribos de Israel, suas companheiras,
Ele está deixando claro aqui que o Efraim é a cabeça de qual tribo? Fala, das 10. E os ajuntarei ao pedaço de Judá. Olha só, ele está falando que ele vai pegar essa tribo de Efraim e vai pregar ela no pedaço de quê? De Judá. É interessante a palavra de Deus. Quando você vê o apóstolo Paulo escrevendo às igrejas, da onde que é que ele tira tudo que ele escreveu, hein? Será que ele teve uma revelação, a nuca dele arrepiou, ele deu umas rodopiadas e falou, nossa, tem um anjo de 6 asas me revelando? Não. Você vai ver daqui a pouco que em Efésios 2, Deus vai fazer de gentio e judeu um só povo. Olha que coisa. Aqui está falando que vai pegar o pedaço de Efraim e pregar em quem? Judá. Isso é uma profecia para o tempo futuro. E eles serão uma só o quê? Nação e um só povo. Vamos ver aqui de novo. Vamos ler aqui até o fim. E os ajuntarei ao pedaço de Judá e farei deles um só pedaço, e se tornarão um só na minha mão. Vamos lá em Efésios 2, você deve estar curioso. Vamos lá para você ver Paulo trazendo a revelação disso. Efésios 2, verso 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, outroras, gentios na carne. O que é a palavra gentio mesmo? Fala, pagão. Chamados incircuncisos por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de quem? E estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Isso era você. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos, fala de Judá e Efraim, fez um só. Olha que legal. De ambos, da tábua de Judá e da tábua de Efraim, Ele faz o quê? De ambos fez um só, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Isso aí sempre foi inimigo, ó. Sempre inimigo. Quebrou a inimizade, porque Efraim é o pai de numerosas o quê? Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois, fala para o irmão, dos dois, criasse em si mesmo um novo homem, fazendo o quê? A paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus. O que é que você chama de igreja mesmo? Fala, judeu e gentio fundido. Sim ou não? Aqui, ó, um só homem, um só corpo, uma só noiva. Jesus não vem casar com 2 noivas, com Israel e a igreja, é uma só, ele não é bígamo. Então ele vai ter que fazer dos dois, fala. Você vai ver no Antigo Testamento que a noiva é Israel, e no Novo ele chama a igreja de sua o quê? Noiva. Quem é a noiva afinal? É 2? É uma? Aqui você está aprendendo que é uma noiva, composta de judeu e gentio crente nele, amém? Um só povo, Judá e Efraim. Vão então, vão aqui comigo, Gênesis 49, 8 a 10. Ele falou que de Efraim sairiam multidão de quê? Nações. E de Judá? Quando ele está velho, ele vai pegar o filho dele, Judá, e vai abençoar ele. A nação do rei, a nação que virá Jesus, foi profetizada em Gênesis 49. Israel se transformou em que mesmo? Fala, pagão. Transformou em gentio. As 10 tribos se tornaram pagãs. E Judá, Deus prevaleceu ele para que viesse quem? Jesus. Vamos lá. Gênesis 49, 8. Judá é leão. Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a serviço dos teus inimigos.
e os filhos de teu pai se inclinarão a ti. O que ele está falando? Que as outras tribos vão se dobrar diante de quem? Judá é leão. Cadê? Judá é leãozinho, da presa subsiste, filho meu. Em curva te deita como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro. O que é o cetro? Fala, o bastão de rei, ó. Você lembra que Esther pede o povo para jejuar, para o Assuero baixar o bastão para ela poder chegar perto dele? Quem já viu a história lá? Ela não poderia chegar perto do rei se ele não baixasse o bastão. Então o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele, fala, obedecerão os povos. A profecia da tribo, do nascimento, do Messias, do Salvador, está aqui, ó. Por que você canta ele é o leão da tribo de Judá? Se você não sabia, você aprendeu agora. O que está sentado à direita de Deus é um judeu, tá? Ele é o leão da tribo de qual? Sim ou não? Subiu na carne dele? Eu já mostrei aqui quantos tronos tem lá na glória, hein? Você lembra, mas não? Não? Marcos 16, vamos ver o que diz a Bíblia. Pastor, cadê o terceiro trono? Não vou te contar não, vou deixar você ler a Bíblia toda, para você aprender a estudar. Eu acho que no final, daqui a 2 meses, você me lembra que eu conto. Mas não vou contar agora onde está o trono do Espírito não, porque aqui tem 2, ó. Marcos 16, 19. De fato o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado. Acharam aí? Está rápido, né? De fato o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita. De quem? Quantos tronos? Será que tem 2 mesmo? Vamos lá em Apocalipse 22. A Bíblia ela não pode se contradizer, tá? Não tem como. Um vai falar uma coisa e o outro vai repetir a mesma coisa. Em Hebreus 1 também fala. Eu não vou ficar lendo tudo que fala de 2 tronos não, se eu fico aqui muito tempo. Mas vamos lá em Apocalipse 22. 22, 1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus, fala, e do Cordeiro. De Deus e do Cordeiro são quantos, hein? No meio da sua praça, uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto, tá, e tal. Verso 3. Nunca mais haverá qualquer maldição, nela está o trono de Deus, e de quem? Do Cordeiro. Beleza? Então à direita do Pai nas alturas está sentado um sumo sacerdote, um rei, chamado Jesus. E ele é o leão da tribo de qual? E o Efraim, hein? O Judá já está lá, sim ou não? Então vamos ver quem que é Judá e quem é Efraim. Então lá, ó. Uma nação. Então quando eu falo de multidão de nações, eu estou me referindo a quem? Quem? Efraim. E quando eu falo de uma nação que procederia de Jacó, eu estou falando de quem? Então, ó, no meio dessas 12 tribos vai sair uma nação, Judá, e multidão de nações, que é Israel, que o cabeça é quem? Fala Efraim. Beleza? Interessante, depois do Salvador, foi concentrado todo o investimento na tribo de Judá, né? Sim. E a partir dali do pessoal, o povo foi titulado judeu. Então, depois da Babilônia virou só judeu. Israel desapareceu. As 10 tribos do norte sumiram. Elas vão se contaminar na Babilônia, na Síria, e vão virar, fala o quê? Gentio, pagão. Por isso que aquela mulher samaritana adorava lá em Samaria, e Jesus adorava no lugar certo, que era Jerusalém. E ele falou, agora depois da minha vinda, nem em Jerusalém, nem nesse monte adorareis o Pai. Por quê, hein? Se o lugar de oração era o templo. Porque Deus tirou o templo de Jerusalém por enquanto e pôs ele aqui, ó. Onde estiverem 2 ou mais reunidos, eu estou. Vós sois pedras vivas de um santuário vivo, de habitação de Deus no Espírito. Amém? E esse santuário aqui tem uma vantagem, esse templo aqui, ó. Ele vai para qualquer lugar, vai para debaixo do viaduto, vai para o hospital. Aonde estiverem 2 ou mais, tem um templo. Amém? Deus é poderoso demais, o projeto dele é muito maior do que você pensa. Clica aí.
Então, ó, as 10 tribos do norte foram levadas aqui à Síria, aquele império. Isso aqui na época de Isaías, Jeremias, dos profetas profetizaram que se eles não se arrependessem, eles seriam levados cativos pelo rei assírio. E aí tem vários reis. Tiglath-Pilser III, está na Bíblia. E outros. Senaqueribe. E outros. E depois desse império vem o império babilônico e leva Judá. Então isso aí vai cair. Isaías profetiza no ano 740 a.C. E quando ele profetiza, Israel é levado cativo. Você sabe como é que uma nação aniquila outra nação? Não é só no tiro, não. É acabando com a cultura. Presta atenção. Se eu aniquilo a cultura, acabou a nação. Porque aquela pessoa que assimila a sua cultura passa a ser um servo seu. O catolicismo romano, quando entrou no Brasil, os jesuítas são a tropa de elite do catolicismo romano. É a CIA. Eles vêm introduzir o catolicismo, porque aí o país passa a ser escravo de Roma. Ou seja, as melhores faculdades, o maior dinheiro do Brasil vai para Roma. Os melhores imóveis são deles, as melhores faculdades. Porque aniquilaram a cultura, não deixaram nem o brasileiro ter a sua o quê? Cultura. Mas o judeu tem cultura de 5.000 anos, e aí? E aí, como é que aniquila? Por que Deus nunca deixou o judeu sumir do mapa? Porque senão aniquilava o quê? A cultura, sim ou não? E não teria cristianismo cristão, porque eles iam virar gregos, romanos, babilônicos, e ia acabar com tudo, a Bíblia ia virar nada. Mas Deus preserva um povo do extermínio, para que esse povo seja testemunha do poder dele. E depois ele levanta as 10 tribos de Israel, chamada gentio, que é você, para que manifeste o poder dele e leve esse evangelho para todas as nações. Então vamos lá. Então eu tenho ali a tribo de Efraim. As 10 tribos são levadas cativas. Abre em 2 Crônicas, capítulo 25, 7. Semana que vem eu acho que eu vou falar do número da besta, porque eu já estou preocupado, você está sendo marcado e não está nem sabendo. Você está esperando um chip na mão, e às vezes você já está marcado há muito tempo, e está viajando na maionese esperando o chip, né? Estou esperando um chip na minha testa, na minha mão. Fala que é uma marca, você já está me falando que é um chip. Sim ou não? Aí você ouviu alguém falar que é um chip, agora virou um chip. Vou te dar um exemplo, você não pode deixar ser marcado de jeito nenhum. Uma criança que nasce, vão dizer que eles marcam ela, vai para o inferno? Aí você me pega na marra, enfia um chip na minha mão, eu não quero, mas enfiaram. Eu vou para o inferno? Botaram na minha testa, eu vou para o inferno? O chip pode ser uma consequência de uma marca já colocada em você. Prestou atenção no que eu falei? Ele pode ser só a confirmação que você já está marcado há muito tempo. E eu vou te falar, você vem a semana que vem, traga pessoas que querem saber, porque muitos na igreja já estão marcados. A diferença é que hoje a marca pode ir embora ainda, e quando ele manifestar, não pode, porque aí ele vai colocar um sinal em você. Amém? Mas não é o sinal que identifica quem é o da besta, é quem é marcado que identifica quem é o da besta. Você vai saber o que é a marca. Você tem curiosidade ou não? Sim? Para você entender a marca da besta, você vai ter que entender uma ciência chamada gemátria, usada no hebraico, do qual as letras representam números. No hebraico não existe 1, 2, 3, 4, 5, nem grego existe. Uma letra representa um número, e o número 666 é uma frase, é um nome, é algo que você vai aprender semana que vem. Quem sabe isso já te marcou. Misericórdia. Por que eu quero falar rápido? Eu sei lá quando Jesus vai voltar, se você vai bater as budinas, né? Quem sabe, não morre até semana que vem não, tá? Morre não. Não morre não, porque você tem que tirar, se você está com a marca, você tem que, não aceita. Você vai querer a marca de Deus, amém? Na sua vida. Glória a Deus. 2 Crônicas 25, 7. E eu não vou ficar inventando aqui não para você não. Eu vou te mostrar na Bíblia, amém? Na Bíblia, não na minha cabeça o que é a marca. Não que eu criei uma fantasia na minha cabeça e estou te falando, eu vou te mostrar na Bíblia.
Tá bom? Então você venha e traga. Eu vou dar um pausa no que nós estamos aprendendo em Apocalipse e vou lá para a marca, porque o povo fica doido com isso, né? Aí você já vai ficar doido. Se você tiver marcado, você pede misericórdia a Deus. Amém? Tá curioso, né? 2 Crônicas 25:7. É muito fácil pegar e inventar uma coisa e não querer ver na Bíblia o que é. Ah, é um chip. Lá diz que é um número do seu nome. Calcule o número, porque é um número de homem e é o número do seu nome. Está mandando você calcular, sim ou não? E nós vamos calcular. Amém? Você vai aprender a calcular o número do seu nome. Amém? E você vai me falar se tem a marca ou não. É você que manda. É você que vai se identificar se está ou não. Vou repetir. Por enquanto essa marca você pode ficar livre dela, tá? Mas na hora que entrar os 7 anos de tribulação, não vai ter jeito mais. Você já dançou. Essa marca vai marcar muito dentro da igreja. Ele está esperando o chip, mas infelizmente ele já está marcado. E se morrer marcado, está para onde, hein? Vamos lá. 2 Crônicas 25:7. Chama pessoas para vir, ué. Quem sabe você já tem algum pode estar marcado. Você fala, pastor, será que está marcado? Misericórdia, pastor. Oi. Alguns artistas de pessoas ali, baseados em crenças de numerologia, procuram mudar o ser humano. Sim. Na realidade, não é numerologia, é gemátria. É uma ciência hebraica, não numerologia. Então, ó, quando Deus quer falar algo... Quem viu aqui o DNA de Deus escrito na célula humana? Você viu isso? Não? Eles pegam o nome de Deus, o tetagrama, calculam o número dele. O número dá 26 a soma. E nosso cromossoma tem 26 pontos de ligação entre um lado e outro. É como se Deus assinasse o nome dele em você. Entendeu agora? Entendeu ou não? O nome de Deus dá 26. Isso não é numerologia, isso é gemátria, é hebraico. Então quando fala que você é uma criação dele, as pontes de DNA do ser humano, se eu não me engano, de toda a natureza, são ligadas por 26 pontes. Como se Deus estivesse assinando a sua criação com o seu nome. Essas ligações de DNA, por acaso, são na área de saúde. É. Eu vou mandar, se o senhor quiser, Nilson ali, ele te manda o filme. Ó. Inclusive, aliás, só entra no YouTube e põe assim, o nome de Deus no DNA humano. Só vai ver lá, tá? Beleza? Então vamos lá. 2 Crônicas 25:7. Porém, certo homem de Deus veio a ele dizendo: o rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel. Isto é, ó, o Senhor não é com Israel. Isto é, fala, com os filhos de quem? Está claro aqui que Efraim, Israel se transformou em quem? Efraim. Estou te mostrando isso. Ezequiel 37:19, nós já lemos que de ambos ele vai fazer das duas tábuas, de Judá e Efraim, um só povo. A noiva aí, ó, a noiva judia. Quem é noiva de Cristo aqui? Amém? Você é noiva dele ou não? Se não é, você não vai subir. A igreja é chamada de quê? Noiva. Mas será que Israel também é? Ou Judá e Israel? Quem é a noiva? Ou Deus jogou uma noiva fora e pegou uma nova noiva? Primeiro, Deus, mesmo o povo adulterando, ele não jogou o povo fora, não. A misericórdia dele triunfa sobre o juízo dele. Abre aí Ezequiel, ó, Jeremias 31:31. Vamos ver. Vamos ver com quem que Deus comprou primeiro para ele. Você sabe que a noiva em Israel é comprada, sim? Sim ou não? Amém. Eu já falei aqui que você foi comprado. Não existe pegar uma noiva sem pagar um dote lá não, tá? Então vamos ver. Jeremias 31:31. Eis que vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Separou dois aí ou não? Não conforme a aliança que eu fiz com eles, quando os tirei do deserto.
porque eles invalidaram a minha aliança. O que invalida uma aliança, hein? Fala, adultério. Não obstante, eu os ter desposado. O que é desposado? Comprou. Quando diz que José estava desposado com Maria, era noivo dela, sim ou não? Ele comprou ela, pagou um dote, e Maria aparece grávida, ele quer largar ela secretamente, para ela não morrer apedrejada. Ou seja, eu comprei a mercadoria, mas a mercadoria não é virgem, e se não fosse, você devolve e pega o seu dote de volta. Firmarei nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com eles, porque eles invalidaram a minha aliança. Essa é a nova aliança que firmarei com eles. Na sua mente escreverei a minha lei, e no seu coração as imprimirei. Ninguém, depois você lê tudo, diz assim: ninguém jamais perguntará, conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão. Por quê? Porque a lei escrita na sua mente e no seu coração chama Espírito Santo. E toda vez que você peca, o Espírito Santo é a lei, ele fala com você, sim ou não? O que? Jeremias 31. Então, se eu ando na prática do pecado, ele vai embora, não está em mim. Porque aquele que tem ele não consegue viver na prática do